Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a essa conferência da Apex. A Apex é uma instituição de conscienciologia e a Associação Internacional da Programação Existencial. É uma organização com base no voluntariado e sem conotação político-religiosa, e nosso objetivo de estudo é a programação existencial, ou seja, o que nós viemos a fazer nessa vida. Eu sou voluntária da Apex, meu nome é Cristina, eu sou de nacionalidade argentina e eu vou falar hoje da evolução e multidimensionalidade. Fiquem à vontade para fazer perguntas, interromper a qualquer momento. Posso explicar, se tem alguma palavra que vocês não entendem, por favor, fiquem à vontade. Tudo bem? Olá, Sebastião. Oi, Raquel. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Boa tarde, Carlos. Oi, Diogo. Márcia. Tudo bem? Tá bom. Então, como todas as nossas atividades da conscienciologia, a gente sempre começa pelo princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que for dito nesta webconference. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Por quê? Porque nós trabalhamos com verdades relativas de ponto, ou seja, verdades que são mais avançadas, mas elas não são absolutas. Caso surja alguma verdade melhor que essa, a gente pode ir modificando, já que e tem a ver com o nosso tema, que é a evolução, as coisas vão evoluindo, vai sempre se melhorando. Então, o objetivo da conscienciologia é fazer uma proposta e que as pessoas que participam façam experiências e tragam informações novas, compartilhem junto conosco, a gente vai melhorando. Tudo bem? Então, como eu falei, o tema é evolução e multidimensionalidade. Eu vou falar para vocês quais são os objetivos que eu pensei que eu gostaria de atingir nessa conferência, e depois eu vou explicar para vocês os temas que vamos tratar. Então, um dos objetivos é desmistificar o conceito de multidimensionalidade, incentivar a busca do desenvolvimento das percepções e das parapercepções, refletir acerca da vivência do parapsiquismo interassistencial em relação com a proexis, que é o nosso tema de estudo, e motivar a busca de conhecimentos em prol da evolução pessoal e grupal. Então, para isso, o tema que eu vou falar, eu vou começar passando um pouco de conceitos acerca da evolução, de multidimensionalidade e de proexis. Alguns de vocês já devem conhecer, mas sempre é bom a gente conversar para você entender como é que eu pretendo chegar nesse objetivo da conferência. Depois eu vou entrar nas sensações, percepções e cognição, tudo desde o ponto de vista intrafísico, para depois passar para as parapercepções. Entender o que são as parapercepções, eu vou dar alguns exemplos também. Autoconscientização multidimensional, a repercussão multidimensional da interassistência e os benefícios do desenvolvimento das percepções, das parapercepções, na execução de nossa proexis. Então, eu coloquei aqui algumas frases que são sinônimos. A evolução é uma palavra que é utilizada em muitas áreas da ciência, tanto na biologia, na medicina, na história do pensamento, e nós também utilizamos na conscienciologia porque é o foco do nosso trabalho. Então, alguns sinônimos pode ser um desenvolvimento pessoal, um processo através do qual ocorrem mudanças ao longo do tempo. Então, só o fato de passar o tempo não implica numa evolução. Evolução são mudanças que acontecem nesse tempo. Já falando de consciência, nós podemos falar que é o progresso da consciência ou o desenvolvimento consciencial. Então, nós vamos ver primeiro o que seria essa consciência. Então,
nós decimos que no universo existem duas realidades. Uma realidade é a consciência, que é um princípio inteligente, e a outra realidade é a energia. Então, o universo ele está composto por energia. A ciência já sabe, nós já sabemos que a matéria é energia condensada. Então, a energia ela vai adquirindo diferentes densidades e vai compondo as localidades intra e extrafísicas, que é onde a consciência vai se manifestar. Então, a consciência, esse princípio inteligente que somos nós, todos vocês, todos nós, todas as pessoas, e também os animais, também as plantas, há diferentes princípios conscienciais, mas nós vamos nos referir a nós, os seres humanos. Então, a consciência, ela modifica, ela manipula a energia para nesse processo de manifestação. Ela absorve energia imanente, ou seja, a energia de forma pura que está no universo, e a transforma em energia consciencial. Essa transformação acontece, e aí tem um conceito que nós utilizamos de pensene, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas de pensamento, quando nós pensamos, nós imprimimos uma marca, nossa marca pessoal nessa energia. Esse pensene significa pensamento, sentimento e energia. Então, eu coloquei aqui alguma fonte para vocês dessa energia imanente, essa energia da natureza, essa energia em forma pura, que não foi modificada pelo ser humano. Então, nós temos a aeroenergia, a geoenergia, a energia da terra, a hidroenergia, a energia da água, a fitoenergia das plantas, dos vegetais, e a cosmoenergia. Então, todas essas fontes de energia servem para a consciência, para ela absorver e conseguir se manifestar, como eu já falei. Bom, então, a partir disso que eu falei, a gente poderia, não é bem uma definição, mas sim, eu vou falar desde o ponto de vista da energia que acabei de mostrar, nós podemos dizer que a evolução é o ato de seguir o desenvolvimento da ordem do universo. A partir da pensenização, como eu falei antes, o pensene, então, a consciência, ela penseniza, o tempo todo nós estamos pensenizando e colocando nossa marca nessa energia. Então, a evolução é quando, a partir dessa pensenização, ela modifica a energia imanente cada vez menos. Ou seja, quanto maior lucidez da pensenização, mais avançada a evolução da consciência. À medida que nós vamos avançando em nossa evolução, a qualidade de nossos pensamentos, sentimentos e de nossa energia, ele vai se modificando, vai se aperfeiçoando. Isso faz com que nós modifiquemos menos essa energia, nós contaminemos menos. Então, temos energia imanente como energia pura, e quando nós vamos nos melhorando, nós modificamos menos essa energia. Então, a ciência que estuda a evolução da consciência é a evoluciologia. Então, a evoluciologia é uma especialidade da conscienciologia. A conscienciologia, para conseguir estudar melhor, fez uma divisão em especialidades. Então, a evoluciologia ela é uma das especialidades que é aplicada ao estudo da evolução das consciências, abordada de modo integral, holossomático, multiexistencial, ou seja, nós temos nessas diferentes realidades que existem, essas diferentes dimensões que existem, nós temos veículos para nos manifestar. O conjunto de veículos que a consciência dispõe para essa manifestação se chama holossoma. Ou seja, nós temos um corpo físico para nos manifestar nessa dimensão física. Nós temos um corpo, um psicossoma, que é o corpo das emoções, temos um mentalsoma, corpo do discernimento, e entre o soma e o psicossoma nós temos o energossoma,
que é aquele veículo que faz essa captação de energia imanente e transfere para vitalizar nosso corpo. Então, ele faz esse intercâmbio energético. Esse veículo, quando nós estamos na vigília física, eles estão todos coincidentes, mas a consciência o tempo todo se manifesta utilizando todo esse veículo. Por isso, a evoluciologia estuda a evolução não somente a partir do veículo físico, dessa manifestação física, mas através de toda a manifestação integral da consciência. Por isso que diz aqui, de modo integral, holossomático, multiexistencial, nas múltiplas vidas, considerando toda a nossa existência, já que nosso aprendizado vai se dando de forma gradativa. Em cada existência aprendemos alguma coisa, ou algumas vezes a consciência fica estacionada, que isso não seria um caso favorável, de forma multidimensional, que é o que nós vamos a tentar aprofundar um pouquinho nessa conferência. E é uma matéria, a evoluciologia é uma matéria de estudo do orientador evolutivo. O orientador evolutivo, o evoluciólogo, é uma consciência que ela é mais lúcida e ela tem uma visão de conjunto muito mais ampla, porque ela conhece a vida de todo integrante de um determinado grupo evolutivo do qual ele é responsável. Quando nós vejamos ProEx, a gente vai falar um pouquinho mais dele. Tá tudo bem até aqui? Bom, então, não podemos dizer que a evolução das consciências nessa vida intrafísica, não podemos fazer uma divisão em duas categorias. Tem consciências que estão evoluindo com uma predominância de auto e heteroassédio, que é a maioria da população. E tem outras consciências que elas estão evoluindo com uma predominância do autoconhecimento e da interassistencialidade, inclusive extrafísica. Por quê? Porque nós dizemos que nós não evoluímos sozinhos. Para evoluir, nós precisamos das outras consciências e nós precisamos fazer assistência. Assistência é o que nos leva a uma maior evolução. Então, evolução e interassistência estão juntas o tempo todo. Então, essa consciência evoluindo com uma predominância dessa interassistencialidade, desse autoconhecimento, é uma minoria. E esse autoconhecimento que nós estamos falando não é um autoconhecimento só mesmo como a gente vê com frequência, tem muito livro de autoajuda, de autoconhecimento, mas sempre abordando só a questão física, a questão do comportamento, dessa manifestação com o outro no plano intrafísico. Nós vamos abordar isso de uma forma muito mais ampla. Ok? Obrigada, Márcia, pela resposta. Então, como nós falamos dessa predominância ou de auto e heteroassédio ou de amparo na evolução das consciências, nós já estamos falando de consciência que estão se manifestando em um plano diferente do nosso plano intrafísico. Então, nós vamos falar um pouco dessa multidimensionalidade, o que é, para continuar depois com o tema da evolução. Então, multidimensionalidade, já o nome está falando, estamos falando de muitas dimensões, mas dimensões no sentido de ser diferentes padrões vibratórios de energia. Como nós falamos no início, de que o universo estava formado por energia, que em diferentes níveis compõe essa realidade do universo. Então, a multidimensionalidade, ela extrapola essa vida física nossa e as suas 4 dimensões, porque geralmente a gente escuta falar das 3 dimensões de comprimento, largura, altura e tempo, mas tudo isso são referências dentro do plano intrafísico. Nós estamos nos referindo a outras dimensões fora desse plano. Bom, então, agora, a partir dessa definição, nós podemos falar da multidimensionalidade consciencial.
Então, a multidimensionalidade consciencial, ela é uma condição inerente à consciência, seja consciente ou consciente, tanto estando no plano intrafísico quanto no plano extrafísico. A multidimensionalidade é uma condição inerente a ela. E ela pode estar consciente ou inconsciente, mas ela se manifesta em N dimensões existenciais. Essa definição foi extraída do Dicionário de Neologismo, que foi recentemente lançado, da professora Lourdes Pinheiro. Então, nós vamos utilizar essa definição para nosso tema de estudo hoje. Ok? Então, já falando eu tinha falado antes que à medida que a consciência evoluía, ela modificava menos a energia imanente. Agora nós podemos dizer que a evolução da consciência é a amplificação gradativa e contínua da autovisão de conjunto em relação ao cosmos, ou seja, à medida que a consciência ela vai tendo mais conhecimento da sua realidade, tanto essa realidade, essa manifestação nas múltiplas dimensões, quanto o que acontece, não só com ela, sino com o resto do universo, ela vai evoluindo. Então, ela vai ampliando essa visão de maneira cósmica. Então, considerando do ponto de vista intra e extrafísico. Então, nós podemos, em algum momento, a consciência ela pode estar menos lúcida no plano intrafísico, mas ela está mais lúcida no plano extrafísico. O ideal é que a consciência ela consiga se manter lúcida e com um nível de conhecimento no extrafísico e consiga reproduzir isso aqui no plano intrafísico quando ela renasce. Eu estou usando os neologismos e se vocês tiverem alguma dúvida, se alguém não está familiarizado com alguma palavra, por favor, fiquem à vontade, podem perguntar, porque senão eu suponho que vocês entendem todas as palavras que eu estou colocando. De qualquer forma, eu posso ir explicando, então fiquem à vontade. Lembra que nós tínhamos falado do evoluciólogo, que era quem estudava a evoluciologia? Então, nós vamos falar agora de proexis, a programação existencial. Então, como nós temos várias vidas, milhares de vidas, de existências nas quais nós vamos evoluindo, quando a consciência ela atinge um determinado nível de maturidade, de compreensão, ela é convidada a participar de um curso intermissivo, ou seja, um curso entre uma vida e outra, no período intermissivo, entre uma missão e outra. Lá ele faz uma programação, um planejamento, com o auxílio do orientador evolutivo, desse evoluciólogo, e esse planejamento é o que nós chamamos de proexis, ou programação existencial. Então, a proexis é a programação específica de cada pessoa em sua nova vida nessa dimensão humana planejada antes de renascer. Então, se ressoma é renascer quando ela ainda estava na condição de consciência extrafísica, ou seja, em outra dimensão. Bom, então, como nós estamos falando dessa manifestação, como é que a consciência ela vai se manifestando nas diferentes dimensões, nós vamos partir dessa nossa dimensão intrafísica. Como é a nossa manifestação, como é o nosso aprendizado enquanto nós estamos nessa dimensão. Então, nós temos um veículo que é o corpo físico, o soma, e nós temos sentidos. Esses sentidos eles têm células especializadas para captar as informações do exterior ou do interior, porque nós captamos informações do nosso próprio corpo também. E nós temos aqui o conceito de sensação, resposta dos órgãos, dos sentidos frente a um estímulo. Então, na verdade, o que é isso? Os sentidos, eles detectam, eles recebem estímulos, eles traduzem esses estímulos através de impulso nervoso para o sistema nervoso central. Isso vai para o cérebro, que é quem vai fazer a decodificação
estímulos. Então, é isso que nós chamamos de sensação, essa captação das informações. Que informações são essas? Então, tem energia eletromagnética, isso é captado e se transforma em um estímulo que vai ser depois decodificado como uma imagem visual, ou uma vibração do ar que vai ser decodificado como uma sinal de áudio, sonora. Tudo bem? Então, essa é a forma que nós vamos recebendo para conseguir interagir com esse plano intrafísico. Depois disso, nós temos o que seria a percepção. Então, nós recebemos esses estímulos e nosso cérebro ele vai decodificar as informações. Então, a percepção ela é um processo mental, onde essas informações que são recebidas são decodificadas, são organizadas, o cérebro as interpreta e atribui um sentido para isso que ele está percebendo. E para fazer essa organização, tem uma série de fatores que vão intervenir. Por exemplo, a memória, a cultura, a memória por quê? Porque nós podemos já ter um registro anterior dessa percepção. Nós já percebemos alguma vez, nós já sabemos de que se trata, então nós vamos atribuir um significado a isso que nossos órgãos estão captando. A cultura, o que a nossa cultura nos ensinou, ou deu de nome para aquela percepção, a atenção, tem muitas vezes que tem nossos sentidos, eles captam uma série de sinais, mas nosso foco de atenção está desviado para alguma outra coisa e esses sinais não são interpretados pelo cérebro e a gente não percebeu. Isso é uma dos grandes motivos de nossa falta de lucidez. A gente às vezes não está atento para o que está acontecendo no lugar onde a gente está, porque está com o pensamento em outro lugar. A motivação, o que está motivando você a prestar atenção a uma determinada coisa? As necessidades, às vezes, se existe uma necessidade do organismo, por exemplo, a pessoa está com fome, o foco dela e a atenção dela vai estar voltada para suprir essa necessidade e o restante ela vai passando em um segundo plano. Os valores, as experiências, ou seja, é uma série de fatores, mas um fator que eu quero ressaltar aqui é a pressão social. Por quê? Porque nossa percepção ela é influenciada pela opinião dos outros. Isso não é a conscienciologia que fala, isso existem estudos, tem até uma ciência que chama errologia, que estuda por que os seres humanos erram, cometem erros. Então, muitas vezes a pessoa sabe fazer muito bem o trabalho e, em um momento, por um descuido ou justamente por conta da forma que o cérebro processa as informações, a pessoa acaba cometendo um erro e, quando o erro é muito grave, acaba prejudicando. Então, por isso é que existe essa ciência e se faz esse estudo para evitar esse erro grave. Um erro do dia a dia, comum, pequeno, pode passar, mas quando o erro envolve outras pessoas, isso já se torna grave. Então a ciência estuda até o funcionamento do cérebro, como é que o nosso cérebro vai perceber as informações, como é que o nosso aprendizado, muitas das coisas para facilitar nosso aprendizado, nosso cérebro ele aprende, ele vê uma vez o acontecimento, ele faz uma associação de ideias, quando isso se repete, ele vai armazenando, depois de algumas vezes, ele torna isso automático. E por quê? Porque não poderia ficar assim, nosso aprendizado seria muito lento se o cérebro não tivesse esse mecanismo para acelerar a aquisição de conhecimento. E aí é onde acontece que às vezes surgem os erros. Quando a pessoa fica no automático, ela acaba perdendo a lucidez, a atenção diminui e a pessoa pode errar. Tá bom? Então tem todos os fatores aí que podem estar influenciando nessa percepção. Tudo bem até aí? Então
Então, nós estamos falando só do corpo físico, de nossa forma de captar informação, desse plano intrafísico. E aí, eu vou mostrar uma coisa para vocês, eu não sei, algum de vocês talvez já conhece. Se alguém conhece, pode colocar aí, se sabe o que é isso. Enquanto eu falo, eu vou deixar essa imagem, eu peço para vocês observar. Eu vou explicando, mas vocês podem observar. Essa imagem aí, ela é um estereograma. Então, o estereograma, ele é formado, é feito com um mecanismo, de forma que se superpõe algumas imagens. Então, nós estamos tendo, todos vocês estão tendo agora, um estímulo visual. Se alguém consegue perceber alguma coisa, eu vou pedir para você escrever aí para mim. Se você não percebe, eu vou continuar falando, mas você, por favor, olhem para a imagem e vejam se conseguem perceber algo. Então, o estereograma, ele é uma imagem que, se você consegue fixar seu olhar em um ponto e desfocar a vista, você vai ver que se forma uma imagem tridimensional. Por que eu estou trazendo isso? Também, se você consegue ver a imagem, podem me avisar aí, tá bom? Então, por que eu trago isso aqui para você? Porque eu quero mostrar que nosso cérebro, se nós colocarmos uma imagem, que é uma imagem totalmente intrafísica, sem nenhuma informação, se a gente não sabe o que a gente está por ver, a gente não se prepara para ver isso, a imagem que está contida no estereograma passa desapercebida para nós. O cérebro não registra essa informação. Então, quando vocês sabem que é um estereograma, que vocês podem fixar a vista e conseguir enxergar, Kepa está dizendo que você não está conseguindo enxergar essa figura, ou é todo Kepa? Tá bom. Vamos ver aqui que tem o Kepa está com um pouco de dificuldade para ver os slides. Kepa, me avisa quando consiga, por favor. Então, o que eu estou querendo mostrar é isso, que se nós não temos um conhecimento anterior do que nós estamos por ver, às vezes nosso cérebro ele não se predispõe para a imagem que vai aparecer. Outra coisa, nós vamos ver Sim, Roberto, você conseguiu, muito bom. Exatamente isso. Ok, Kepa, obrigada. Então, como o Roberto falou, o Roberto já enxergou a figura tridimensional. Nós estamos vendo uma figura tridimensional em um plano bidimensional. Então, isso é uma percepção do nosso cérebro. Nosso cérebro, que já conhece o objeto, ele vai decodificar. Mas, se a gente não tem uma informação prévia, pode ser que alguém não enxergue o que está aí. Então, isso é somente um exemplo para ver que algumas coisas passam desapercebidas para nós, mesmo nesse plano intrafísico. Então, quando nós falamos de outras dimensões, acontece uma coisa parecida, nós podemos dizer assim, o tempo todo tem várias dimensões interagindo umas com outras em diferentes densidades. Está tendo uma série de acontecimentos nessas dimensões, mas nosso cérebro ele está captando aquilo que nós já conhecemos, ou aquilo que ele está disposto a captar, que ele já conhece, que ele está com uma predisposição para ver. Por isso é que desenvolver o parapsiquismo implica um treinamento em criar novas sinapses, já que todo o conhecimento que nós temos são resultado das sinapses que nós adquirimos através dessas percepções que vamos aprendendo e acumulando, ok? Eu vou mudar aqui a imagem, se alguém quiser ver depois, me avisa. Então, a cognição, ou seja, o conhecimento, é a forma como o cérebro ele vai percebendo, aprendendo, recordando
com toda essa informação que ele capta através dos sentidos. Nosso conhecimento, então, ele vai se ampliando na medida que a gente vai percebendo mais a realidade, dando um valor, dando um sentido para essas coisas que não percebemos. E a frequência também faz parte, ou seja, para adquirir um conhecimento e para fixar ele, nós precisamos de uma determinada frequência para criar as sinapses necessárias para que esse conhecimento se fixe. Agora, em relação à multidimensionalidade, como nós estamos falando de outras dimensões, eu vou entrar um pouco no que são as parapercepções, e a ciência que estuda essas parapercepções e a parapercepciologia, para que nós vejamos também um pouco mais como ampliar essa cognição, porque até agora tudo que a gente viu é do ponto de vista intrafísico, só que nós temos conhecimentos, nós temos aprendizados de vida passada, de outras vidas, e essas informações, esse conhecimento não ficaram registrados no nosso cérebro físico atual, elas estão registradas no nosso paracérebro, ou seja, nosso cérebro agora, a cognição, a gente está adquirindo uma cognição com esse cérebro atual, mas nós já temos outras cognições de outras vidas que a gente adquiriu. Então, a parapercepciologia, e o estudo das parapercepções da consciência, além das percepções atritas ao corpo humano, ou seja, o soma, são as percepções fora desses nossos sentidos físicos. E a parapercepciologia não somente estuda isso, senão também o fenômeno e as consequências evolutivas. Então, o objetivo de nós tentar estudar a multidimensionalidade é com o objetivo de evoluir, não é por simples curiosidade ou só por ter um dado a mais. A utilidade e o valor desse conhecimento é a aceleração de nossa evolução. Nós fizemos uma programação existencial, nós passamos por um curso intermissivo, fizemos todo um planejamento de vida com o objetivo de evoluir mais rápido, de acelerar nossa evolução, porque todo mundo vai evoluir. Só que quanto mais conhecimento você tenha, quanto melhor planejado seja, essa evolução vai acontecer de uma forma mais rápida. Então, nós vamos ver agora como é que nós vamos fazer como é que nós vamos entender o que são essas parapercepções e como é que nós podemos desenvolver isso com esse objetivo de evoluir mais rápido. Até aí está tudo certo, está dando para entender, está tudo claro. Se tiverem alguma dúvida, por favor me avisa. Essa definição foi extraída, se vocês observam cada definição que eu coloco, eu estou colocando também na fonte. Nós temos muita informação da Enciclopédia da Conscienciologia, e essa aqui eu extraí do livro Clarividência, do professor Rodrigo Medeiros, porque ele também faz um estudo das percepções desde o ponto de vista da percepção visual. Eu acho que é muito interessante, fica até a dica para quem quiser entender um pouquinho mais nesse sentido. Tá ok? Bom. Então, nós podemos dizer que a percepção multidimensional ela vai depender do acúmulo de experiências. Lembra que nós falamos que para não criar novas sinapses, nós precisamos ter experiência, mas com uma certa frequência, acumular experiências. Da variedade e qualidade dessas experiências também. Quando nós falamos que dentro da percepção, uma das coisas que influenciava a nossa percepção era a motivação. Então, essa motivação também acaba tendo uma relação quando você está com um foco interassistencial, com um foco de evolução. Isso motiva mais esse desenvolvimento também das
parapercepções. Eu falo de parapercepções, mas isso vale para as percepções também do soma, que podem ser aprimoradas muito mais. Então, da variedade da qualidade, de análise, de reflexão. Então, nós estamos tentando fazer isso de uma forma científica. Então, a percepção, ela é uma coisa, é um processo que é subjetivo. A percepção que eu tenho do que eu estou enxergando, do que eu estou sentindo, é diferente da percepção de outra pessoa. Eu posso comparar alguns dados, mas a percepção acaba sendo um processo subjetivo. Nós temos, só para dar um exemplo, assim, voltando um pouquinho para o intrafísico, para você entender, por exemplo, todos nós enxergamos a cor branca, mas, por exemplo, um esquimal, ele enxerga uma variedade de tons brancos muito mais do que nós enxergamos. Ele consegue perceber uma variedade maior. Por quê? Por conta que isso é importante para a sobrevivência dele. Então, um tom de branco mais azulado pode significar que a camada de gelo está mais fina. Se ele está mais amarelo, a camada de gelo está mais grossa. Então, o ambiente, a necessidade, a cultura influencia no que pode ver. Os olhos dele são os mesmos olhos que nós temos, mas as informações que ele registra, que ele tem experiência, as quais ele fica com mais atenção, são diferentes das nossas, que talvez não precisamos dessa informação para sobreviver. Na questão multidimensional, acontece uma coisa parecida. Se nós estamos mais conscientes da importância para a nossa evolução desse desenvolvimento das parapercepções, nós vamos a analisar, a refletir, a tentar, a procurar repetir as experiências a fim de fazer um estudo e conseguir fixar novas sinapses e novos conhecimentos. Então, na autoobservação, o autoconhecimento, por quê? Porque nós temos que saber como é que nossa forma de funcionar. Quais são as emoções que carregam as percepções que nós temos, quais são os sentimentos, quais são nossos valores. Tudo isso implica em saber diferenciar, porque muitas vezes nós cometemos erro, porque talvez até tenha acontecido com vocês, que duas pessoas veem a mesma coisa, o mesmo fato, ou passam por uma situação juntas, uma percebe de uma forma, outra percebe de uma forma totalmente diferente, e depois existe um problema de comunicação, e uma acaba achando que a outra percebeu, mas não quer dizer que percebeu, e começa um conflito. Então, entender que todos nós somos diferentes, entender que todos percebemos a realidade de forma diferente, e saber como nós mesmos percebemos, vai nos ajudar a ampliar essa percepção multidimensional. E não somente isso também vai nos ajudar a qualificar essa percepção, ou seja, poder ter condições melhores de poder assistir à consciência que percebe a realidade diferente de nós. Tá bom? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Tá tudo claro? Tá tudo certo aí? Tá bom. Então, eu vou dar aqui um exemplo de parapercepção, a clarividência também, já que tinha trazido essa dica para você de ver esse livro. Então, a clarividência é uma percepção visual do psicossoma, ou seja, de um veículo que não é o soma, o veículo que estamos acostumados a perceber. Então, é uma percepção visual do psicossoma, que é um corpo extrafísico, por isso é que nós chamamos isso de parapercepção. Então, a clarividência, você está percebendo algo que está acontecendo fora dessa dimensão, e ainda você está percebendo isso com um outro veículo de manifestação, que é nosso psicossoma. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, como nós dissemos, a consciência está o tempo todo se manifestando
diferente com todos esses veículos coincidentes. Tanto o soma, o energossoma, o psicossoma, o mentalsoma, estão todos coincididos e nós estamos interagindo o tempo todo com todas essas dimensões, mas estamos com o nosso foco de atenção em alguma coisa específica, geralmente no intrafísico. Então, cada um desses veículos pode ter percepções. Eu coloquei essa tabela aí de exemplo para vocês terem uma ideia. Isso é muito pouco, assim, em quantidade, pode ter uma lista, pode ser muito extensa. Vocês mesmos podem ampliar muito essa lista, mas é só para ter uma referência. Então, nós podemos dizer, a partir do soma, por exemplo, arrepios, formigamento, mioclonias, mudança de temperatura, sons intracranianos. Nós podemos ter em nosso energossoma atividade no chakra. Lembra que o energossoma ele fazia esse traspasso de energia para vitalizar nosso corpo físico. O EV espontâneo, você pode sentir um EV, então você está sentindo no energossoma um balonamento, uma exteriorização espontânea de energias, ou não, pode ser por sua própria vontade, uma absorção de energia. Tudo isso pertence ao energossoma. Dentro do psicossoma, você pode sentir euforia, serenidade, uma vibração do psicossoma, uma sensação de decolagem, como quando a gente está saindo do corpo físico, e uma mini de coincidência do psicossoma, entre outras percepções. Aí temos o mentalsoma, insight, ou expansão da consciência, um raciocínio que ele pode ser mais lento, mais rápido, ou a rememoração em bloco, fragmentada, muitas outras coisas mais. Tá bom? Ok. Bom, aqui, continuando com o exemplo, eu separei esse exemplo aqui porque ele acontece já no extrafísico. Nós temos pode ser uma clareaudiência ou uma clarividência. Então, como o exemplo que tinha colocado antes da clarividência, nós estamos percebendo algo que está acontecendo no extrafísico com um veículo que também está em outra dimensão. Porque nós vimos antes que nós podemos estar percebendo aqui com o nosso corpo físico algo que está acontecendo extrafisicamente. Mas neste caso aqui, acontece no extrafísico e é percebido com um corpo de outra dimensão também. Tanto a clarividência, a clareaudiência, a dimensão energética, ou dimener, nós podemos perceber a presença de um amparador. Lembrem que eu disse a diferença, que nós tínhamos uma sensação e a percepção de quando você identifica, porque às vezes você pode ter nós podemos sentir ou ter alguma determinada percepção, alguma sensação e não saber, não conseguir identificar o que isso significa. Por isso, falando aqui da presença do amparador, ou uma precognição, ou antecipar algo que vai acontecer, ou uma projeção semilúcida, estão dentro dos exemplos de parapercepções. Bom, então, quando nós vamos desenvolvendo as nossas parapercepções, nós temos, quando nós vamos aumentando a frequência, nós vamos nos dedicando mais tempo a esse desenvolvimento de nossas, essa ampliação de conhecimento em relação às parapercepções, nós vamos conhecendo mais sobre essa realidade multidimensional na qual nós estamos nos manifestando. Esse desenvolvimento, ele ajuda, ele facilita a projeção da consciência também, que é outra forma de nós conseguir comprovar que essa multidimensionalidade existe.
Nós falamos no início do princípio da descrença, que tem a sua própria experiência, então agora tem relação com isso. Não falar somente de multidimensionalidade e não conseguir comprovar, vai ficar na teoria. Isso não passa a fazer parte do nosso conhecimento. Então, para que seja incorporado à nossa vivência, à nossa holomemória, tem que ter a vivência, tem que ter a experiência. Então, a projeção lúcida facilita essa conscientização multidimensional. Então, nós dizemos que a autoconscientização multidimensional é a condição de lucidez madura da consciência, ou seja, da consciência intrafísica, quanto à vida consciencial no estado evoluído da multidimensionalidade, alcançado através do poder da vontade. Nós, para conseguir ter essa percepção da multidimensionalidade, nós precisamos de uma vontade forte. A nossa força de vontade é a que vai determinar. Não existe algum outro impedimento quando a vontade realmente é determinada e decidida para fazer alguma coisa. A consciência, lembra que era o princípio inteligente, como falamos no início, o princípio inteligente manipula a energia. Então, é a consciência que tem o poder de fazer, de conseguir ter essa lucidez, ampliar essa lucidez quanto à multidimensionalidade. Então, ela pode promover projeções conscientes, ou seja, em outras dimensões, fora da esfera das manifestações físicas, por intermédio da projetabilidade lúcida. Ok? Então, assim, o objetivo nosso é entender a multidimensionalidade, ver qual que seria o objetivo desse conhecimento, que é melhorar a nossa evolução e cumprir a nossa programação existencial. Para isso, nós ampliamos nosso nível, nossa quantidade, nosso conhecimento dessa realidade através das parapercepções e vamos tomando uma consciência, vai fazendo parte. A gente não precisa que alguém nos convença que a multidimensionalidade existe. Nós mesmos vamos ter certeza que isso é uma realidade onde nós estamos nos manifestando. Está tudo bem? Eu acho que todos vocês já devem ter tido em algum momento algum tipo de parapercepção e com certeza isso deve ter motivado vocês, ou deve ter, no mínimo, deixado você curioso para saber por que isso acontecia. Então, eu acho que é uma coisa muito positiva nós ter valorizar nossas experiências, não importa se ela foi por pouco tempo, se ela foi muito intensa ou não, valorizar cada uma de nossas experiências para a gente conseguir ficar mais motivado e conseguir ir em frente. Então, o grau de autoconscientização multidimensional de quem se dedica ao desenvolvimento das parapercepções demonstra o nível evolutivo da consciência. Então, nós estamos dando agora uma outra característica para a gente ir reconhecendo essa evolução. Falamos primeiro desde o ponto de vista da energia, da modificação da energia. Agora nós estamos falando do grau de autoconscientização em relação à multidimensionalidade. Quanto mais conscientizada está a consciência, ela consegue interagir melhor e de forma mais sadia, mais interassistencial, mais lúcida com as outras dimensões. Nós, anteriormente, estamos vendo que na evolução da consciência, aqui nesse plano intrafísico, às vezes tem um predomínio de auto e heteroassédio ou de amparadores. Mas como é que nós vamos conseguir saber quem que está do nosso lado, se nós não temos esse desenvolvimento das parapercepções? Então, entender a multidimensionalidade serve em parte para isso também, para saber quem que está do nosso lado,
porque a nossa programação existencial, nós vamos ter mais possibilidade de fazer ela, de cumprir com ela, com o que nós mesmos nos comprometimos a fazer nessa vida, quando nós estamos amparados, quando não contamos com amparo. Mas se nós não temos a percepção do que está acontecendo em torno de nós, fica um pouco mais difícil de realizar. Bom, tem uma pergunta aqui da Sônia. Sônia, deixa eu ver se eu entendo. Essa interação com o meio nem sempre será através do esclarecimento. Como fazer então? Sônia, dá para ampliar um pouquinho a tua pergunta? Você quer dizer em relação a quando você interage com outras consciências, quando não tem a possibilidade de esclarecer outras consciências, é isso? Não estou entendendo muito bem. Se você puder ampliar um pouquinho, por favor. Tá. Então, nós temos que pensar que o importante, o que tem que ser nosso foco é a nossa evolução. Cada pessoa tem um nível de evolução diferente, um grau de compreensão da multidimensionalidade, da interassistência, da cosmoética, muito diferente. Isso varia de consciência para consciência. Quando é possível fazer o esclarecimento, tudo bem, isso é muito positivo. Nosso objetivo é isso, esclarecer. Mas nem sempre é possível. Às vezes a outra pessoa, o foco de atenção dela, ou assim, a maturidade dela não permite esse esclarecimento. De qualquer forma, nós fazemos nossa parte. Então, nós tentamos esse esclarecimento e, se não conseguimos através do esclarecimento, temos que buscar alguma outra forma cosmoética de interagir com as outras pessoas. O importante é como fica essa relação, ou esse contato, ou essa interação dentro de nós. Dentro de nós não pode ficar uma perturbação por conta de nossas interações. Então, a gente tenta, porque senão somos nós que vamos ter que ser esclarecidos depois. Então, nós tentamos fazer o esclarecimento na medida do possível, e se não, a gente tenta ajudar a pessoa da forma que é possível, se é que ela quer nossa ajuda. Pode acontecer que outra pessoa realmente não tem interesse nesse momento, ou nós não sejamos a pessoa mais adequada para esclarecer. Agora, eu não sei se exatamente foi isso a tua pergunta, se ficou respondido, mas qualquer coisa, pergunta aí de novo e eu tento te responder, tá bom? Então, nós vemos esse grau de conhecimento, de autoconscientização, vai demonstrar o grau evolutivo da consciência, e isso vai nos servir não somente para nos melhorar, mas também para entender as outras consciências. Tem consciências tanto no intrafísico quanto no extrafísico que não tem essa conscientização de que eles estão interferindo, que eles estão interagindo o tempo todo. Cada ação que nós temos nesse plano intrafísico, ele tem uma repercussão nas outras dimensões. E quando a pessoa nem sabe que ela tem outro veículo de manifestação, muito menos ela imagina que ela pode estar provocando algum movimento em outra dimensão, a não ser aquela que ela está conseguindo perceber. Nós decimos, obrigada, Sônia, tá bom, que eu consegui responder, obrigada. Nós vamos ampliando nosso conhecimento, vamos entendendo as outras consciências e tentando assistir da melhor forma possível. Bom, aqui eu coloquei um pouquinho como ampliar essa parapercepção e essa
autoconscientização multidimensional. Bom, na prática do EV, a gente já sabe, uma das bases, o estado vibracional, se mexer, movimentar a energia do nosso energossoma, para promover, não somente a gente conseguir perceber que nós temos um energossoma, mas também para promover a descoincidência dos outros veículos. E isso facilita essa aquisição de parapercepções. E em relação à autoconscientização multidimensional, conseguimos projetar de forma lúcida. A aplicação de técnicas projetivas é a melhor forma quando você tem uma projeção lúcida. É inegável a multidimensionalidade. Não importa quem fale que isso não é possível, que isso não existe, você tem a confirmação, a autoconfirmação da realidade multidimensional. O abertismo consciencial, para não falar de multidimensionalidade, é necessário ter um abertismo, se abrir até para aquilo que a gente não conhece. Quando eu mostrei para vocês o estereograma, se uma pessoa não tiver abertismo, pode dizer, e estou falando do plano intrafísico, a pessoa pode dizer, não, aí não tem nada. Então, se ela já parte da ideia que não tem nada, ela não vai conseguir perceber alguma outra coisa, a não ser o que ela está determinando que já existe. Então, se nós já temos dentro do intrafísico umas certas limitações, em relação à multidimensionalidade, é muito mais importante ainda a gente manter uma mente, uma postura aberta. Os cursos, tem muitos cursos que podem ser realizados para a gente desenvolver as parapercepções, porque a importância do curso não é somente que você vai treinar, que nós vamos treinar, mas também que nós vamos poder compartilhar as informações com outras pessoas que estão tendo parapercepções parecidas com as nossas. Então, para nós, como nós já vimos, nós aprendemos, nós evoluímos em grupo, a gente vai aprendendo, comparando, então, para nós ser como referência a opinião e as percepções de outras pessoas. Então, fazer cursos ajuda muito no desenvolvimento, traz informações novas de pessoas que já têm alguma percepção que nós ainda não conhecemos. E dentro dos cursos, tem várias instituições que oferecem cursos muito bons. O Acoplamentário é um dos cursos onde se estuda muito as parapercepções. Tem o curso da CIB e a Apex também. Tem o curso Autoproexis Parapsíquica, onde não somente se procura desenvolver o parapsiquismo, mas também desde o ponto de vista da proexis, da programação existencial. Bom, Raquel está perguntando se uma consciente de amparo de consciência evoluída, por exemplo, o serenão, significa uma mega proexis, maxi proexis? Ah, tá. Então, Raquel, a maxi proexis, ela é uma proexis grupal, ela é uma proexis maior, que é possível a gente participar dessa maxi proexis, ter como incumbência dentro de nossa programação existencial, fazer parte dessa maxi proexis, quando a consciência ela já conseguiu sair um pouco do ego. Então, nós temos proexis menores, no caso da pessoa que ainda tem muita coisa interna para ela resolver, muito conteúdo egóico ainda para ela resolver. Quando ela está um pouco mais resolvida com essas questões, ela já vai passar a atender mais seu grupo karma e até o polikarma, que seria o objetivo dessa proexis maior, dessa proexis em grupo. Agora, não necessariamente para participar da maxi proexis é que o amparador tem que ser um serenão. Em que sentido estou dizendo, e para ver se essa também é a tua pergunta? O amparo ele está dentro de um nível muito parecido conosco. O amparador é igual a nós, mas sem o corpo físico. Então, cada um tem um amparador
conforme ao seu nível evolutivo. Mas quando a pessoa ela tem muito boa intenção, tem dedicação e ela já pensa nos outros, mesmo ela não tem um nível de amparo tão elevado, ela pode participar sim da Maxi Proexis. Esse trabalho nosso aqui é de Maxi Proexis. A gente está trabalhando em grupo e nós não temos um amparador pessoal, digamos. Pode ser que esse trabalho está supervisionado, sim, por consciência muito mais avançada, mas pessoalmente não significa que um tem um amparador desse nível tão alto. Não sei se eu consegui responder para você, mas assim, a consciência mais elevada ela supervisiona os trabalhos maiores, os trabalhos que envolvem o Serenon, ele trabalha com continentes, a nível de continentes. Nosso trabalho aqui na Maxi Proexis, nosso daqui da Conscienciologia, a gente está atendendo um público muito grande, deixando um trabalho para o futuro, para as próximas vidas, e tem a supervisão de consciência evoluída, mas pessoalmente nós, cada um de nós, não necessariamente precisa ter um evoluciólogo, vai depender do nível de cada um, do nível evolutivo de cada pessoa, tá bom? Bom, então, o registro em relação a como ampliar as parapercepções, o registro de percepções e parapercepções, porque para não confundir, porque lembra que eu falei que nós tem pessoas aqui dentro do plano intrafísico que tem percepções que nós não temos. Então, às vezes, quando nós desenvolvemos uma percepção nova, podemos confundir isso com uma parapercepção. Então, é muito importante nós ver as percepções, o que é percepção, o que é parapercepção, e também para nós conseguir ver a ampliação de nossas percepções. O objetivo não é somente perceber mais fora da dimensão intrafísica, na dimensão intrafísica também, ampliar a percepção de nossos sentidos físicos. Isso vai qualificar nosso conhecimento. Então, sim, fazer o registro tanto das coisas que nós conseguimos perceber e das coisas no intrafísico e no extrafísico vai nos servir para ver a evolução de nosso conhecimento também. E fixar e tentar repetir ter um foco de estudo, poder repetir quando vemos alguma coisa que talvez nos interesse mais nesse momento. A postura interassistencial, então ter o foco na interassistência quando nós estamos fazendo qualquer trabalho em relação a desenvolver para percepções, tentar esse contato com o extrafísico, ter essa postura de assistência, que esse conhecimento que estamos adquirindo sirva para qualificar nossa interassistência, poder assistir de uma forma melhor as consciências que precisam de ajuda e nós mesmos também. Isso vai propiciar também essa aproximação dos amparadores, como vimos no início. Foco na evolução e na proexia, ou seja, a priorização, que não seja o desenvolvimento das parapercepções como uma coisa esporádica, uma coisa que acontece só quando nós temos tempo, que a gente procure fazer um espaço de tempo em nossa agenda para esse desenvolvimento. A parapercepção e a percepção acontecem no dia a dia, o tempo todo, interagindo com pessoas. Então, ficar atento, ficar com atenção para desenvolver isso, sempre tentando atingir o completismo, tentar estar dentro da nossa programação e com esse foco na evolução. Bom, só uma curiosidade, alguém mais conseguiu ver o caramujo, onde que se diz, que o Roberto viu? Alguém mais percebeu? Na figura essa que eu mostrei? Se alguém percebeu, coloca aí para mim, por favor. Tá bom, então, a repercussão multidimensional da interassistência. O Diogo não conseguiu. Kepa. Ok, Kepa, obrigado, Diogo, obrigada. Depois vai ficar o slide, aí vocês tentam de novo.
Legal. Bom, então a repercussão multidimensional da interassistência, eu coloquei aqui somente esse efeito halo, por quê? Porque como toda consciência, consciente ou inconsciente, estão se manifestando nas múltiplas dimensões, qualquer atitude que nós tenhamos em qualquer dessas dimensões vai ter repercussão nos outros planos. Se não fazemos, não somente por conta de que cada consciência tem vários veículos, mas também porque ela está ligada a grupos. Então nós temos, se nós assistimos uma consciência não intrafísica, essa consciência ela pertence a um grupo, ou seja, seu grupo familiar, seu grupo de trabalho, ou o bairro onde mora, nós pertencemos a vários grupos, e a consciência que você assiste, a modificação que vai ter nela vai ter repercussão nas outras consciências que estão próximas. E no nível extrafísico também, porque ninguém está sozinho, todos nós temos companhias extrafísicas. Então, sempre que você assista, essa assistência vai ter uma repercussão muito mais ampla. Se você consegue perceber, se nós conseguimos ter uma noção dessa repercussão, muito bom, mas geralmente não conseguimos ter uma noção assim tão abrangente. Mas pelo menos saber que isso está acontecendo, que nossa assistência ela é muito mais ampla do que nós estamos pensando, nós vamos conseguir mensurar isso depois de nossa dessoma, em outro veículo de manifestação, e nesse momento pode não ser possível, mas já fica pelo menos nós podemos ter noção do que está acontecendo, porque podemos ver o efeito dessa interassistência, qual que é a repercussão que tem em nossas vidas também. Tudo tem repercussão, mas não queremos aqui mais chamar a atenção e nos focar nessa parte da interassistência, dessa importância de nós vivenciar essa multidimensionalidade. Eu acho que é muito importante também, uma coisa até, só para contar um pouquinho para vocês, que hoje se estava falando no círculo mental somático acerca do perdão. E eu achei muito interessante isso de não conseguir pensar com essa visão mais ampla em relação ao perdão, as coisas que nós fizemos também em outras vidas. Muitos de nossos assistidos são pessoas que nós de alguma forma afetamos em outras vidas. Então, nós estamos com essa oportunidade agora de nós consertar muitos erros do passado. Nós temos a oportunidade também de deixar um rastro, uma marca muito melhor da que nós deixamos anteriormente. Temos muitas oportunidades que nesse momento evolutivo são possíveis, nós estamos tendo acesso a um conhecimento muito valioso para a nossa evolução. Então, o fato de não conseguir ter uma percepção melhor, conseguir ver o que está acontecendo em torno de nós, ficar um pouco mais lúcidos nessa existência, vai promover um salto em nossa evolução muito importante. E nessa questão do perdão, o que eu queria ressaltar, de trazer para vocês, era que essa questão de que quando você procura muito compreender a outra pessoa, você ainda não está perdoando totalmente. Você está tentando, talvez até tenha a ver com essa pergunta da Raquel, acho que foi. Agora não tenho a pergunta aqui, mas uma pergunta que foi anteriormente. Nós às vezes ficamos tentando entender por que alguém achou de determinada forma, e a gente está esperando esse entendimento para conseguir perdoar. Então nós precisamos sobrepassar isso, ter uma vertigem maior e perdoar, independente de se a gente compreende ou não compreende. E por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque nós estamos falando de ampliar as parapercepções para entender mais o que acontece, mas independente de quanto nós conseguimos ter essas parapercepções, estar sempre aberto para essa interassistência,
para esse perdão, para essa assistência mais ampla que acontece em todas as dimensões. Tudo bem? Não sei se ficou claro, mas é uma coisa que eu achei muito interessante e eu acho que é um tema que tem a ver com todos nós. Acho que dificilmente alguém não tem relação com isso. Bom, até aqui alguma dúvida? Alguém quer comentar, perguntar, contar alguma coisa? Tá tudo bem? Tá bom. Bom, então eu vou falar aqui um pouco do benefício do desenvolvimento das parapercepções na execução da proexis. Então, eu já tinha falado antes também um pouco da gente conseguir completar nossa proexis se a gente está amparado, e a importância de a gente perceber se a gente está amparado. Então, dentro dos benefícios estão as maiores chances de alcançar o completismo existencial. Por quê? Porque não fizemos a nossa proexis. Primeira coisa, não fizemos proexis no extrafísico, em outra dimensão. Então, para nós conseguir ter acesso a determinadas informações, essas informações não estão guardadas em nosso cérebro físico, elas estão no nosso paracérebro, nós precisamos resgatar essas informações. Se nós conseguimos ampliar nossas parapercepções, nós vamos conseguir resgatar mais quantidade de informações, ficar mais abertos até para a comunicação com amparadores que podem nos orientar e, portanto, conseguir atingir esse completismo existencial. Identificação e recepção de paraportes, ou seja, não sei se vocês lembram no conceito de aportes, quando uma das formas de nós tentar saber o que nós viemos fazer aqui é a gente fazer um levantamento do nosso aporte, o que nós recebemos. Isso pode dar um indicativo do que nós viemos fazer. Então, por exemplo, até o professor Doge utiliza isso, essa comparação, dizendo se alguém recebe um bisturi, pode estar indicando que a profissão pode ser de médico. Então, o que você recebe pode dar um indicativo do que você veio fazer. E no caso dos paraportes, eles são... eu vou dar um exemplo para você entender. Por exemplo, um amparador, ele ajuda numa projeção, um projetor, ele está projetado e o amparador leva ele para uma comunex evoluída, para uma visita a uma comunex evoluída, para ele sentir, para ele perceber a diferença com o plano onde ele está se manifestando, porque isso vai incentivar ele a progressar, vai dar mais vontade de ele querer chegar nessa condição. Isso é um paraporte. Mas, se nós não conseguimos desenvolver nossas parapercepções, não vamos ter condições de identificar nem de receber, talvez, um aporte desse nível. Então, essa identificação, esse desenvolvimento das parapercepções serve também para conseguir ver o que nós estamos recebendo, que pode colaborar com a nossa proexis desde o ponto de vista extrafísico. O Guilherme está perguntando, a ver, Guilherme, deixa eu ver aqui. Você acha que depois do acidente de percurso, Guilherme, eu acho que a frase ela ficou incompleta ou cortou alguma parte, porque se você acha assim, você acha que depois do acidente de percursos seja possível ser completista? Entendi. Ok, obrigada. Tá bom. Então, Guilherme, é o seguinte, a gente pode ter acidente de percurso, pode acontecer, eu não sei o grau de magnitude desse acidente, o que pode comprometer
o cumprimento da programação existencial, a gente tem que ser avaliado cada caso. Lembra quando eu falei do poder da consciência, do poder da força de vontade da consciência? Nós temos capacidades que ainda não conhecemos. Nós temos potencialidade que às vezes são desconhecidas para nós, por isso a importância desse autoconhecimento. Tem muita coisa que nós podemos superar, tem muita coisa que nós podemos ter uma ideia nova, fazer muito melhor do que sabíamos fazer antes. Então, não somente no caso de um acidente de percurso, acho que em qualquer dificuldade nós temos sempre, se nossa intenção é positiva, se nossa determinação é forte, nós temos condição de superar, sim. E nós temos que pensar também que a nossa programação, ela foi ajudar, nós tivemos ajuda de consciências mais evoluídas. Essa consciência, como o caso do evoluciólogo, nos ajudou a fazer um planejamento factível, possível para nós. E ele tem muito interesse, até por conta dessa afinidade, desse fraternismo que eles têm tão grande, tem muito interesse que nós consigamos cumprir nossa programação. Então, se for o caso, eu vou dar um exemplo, porque eu não sei exatamente qual que é o nível da ciência que você está pensando, mas eu acho que vale para tudo. Se for o caso que a pessoa teve um acidente de percurso que comprometeu a sua programação existencial, seja porque acabou tendo talvez alguma impossibilidade física de fazer alguma coisa ou algo, se a pessoa tem determinação, intenção positiva, se ela quer realmente fazer assistência, está comprometida com essa evolução, existe também ajuda dos amparadores. Tem até o caso de morexis, ou seja, moratória existencial, faltou tempo, teve um acidente, por exemplo, no percurso, mas a pessoa tentou corrigir, ela pode ter a oportunidade de ter uma moratória, ter um prazo a mais, ter um tempo a mais, para ela conseguir cumprir essa programação. Então, é importante tentar ter essa ideia, ter essa noção de que os amparadores que estão envolvidos em todo esse projeto, tanto de curso intermissivo, de ajudar-nos a fazer a programação existencial, eles têm um interesse muito grande na nossa evolução. Eles são afines, são consciências que vêm conosco, que a gente conhece de muito tempo, mesmo que a gente não lembre. Então, eu acho que é possível, sim. Tudo depende da intenção e da força de vontade da consciência, ser completista. Tá bom? Bom, então aqui atenção aos sinalizadores intra e extrafísicos. Muitas vezes nós temos sinais que indicam o rumo que podemos seguir, que é mais evolutivo, que tem sentido e a direção de nossa proexis, e às vezes os sinalizadores são do extrafísico, são do plano extrafísico. Então, o desenvolvimento da nossa parapercepção vai nos ajudar a estar atento e a percebê-lo e poder, às vezes, até, se for o caso, evitar esses acidentes de percurso que o Guilherme falou, ou superá-los, se for o caso. Fazer reciclagens intraconscienciais. Nós falamos de cognição e que a cognição ela se amplia à medida que nós vamos desenvolvendo mais percepções e mais para-percepções também. Esse aumento de cognição nos ajuda, é muito favorável a conseguir enxergar quais são as coisas que nós precisamos reciclar, quais são os traços que precisamos modificar. O abertismo consciencial, que nós precisamos de abertismo tanto para conhecer a multidimensionalidade e acontece uma retroalimentação. Então, nós começamos com o abertismo, vamos conhecendo a multidimensionalidade, isso vai nos propiciando um maior abertismo para novos conhecimentos, novas realidades extrafísicas. O aumento do discernimento, se nós temos mais cognição, se nós temos mais conhecimento, nosso discernimento se amplia, inevitavelmente, e nós também
nós temos que pensar que não somente, sempre se pensar desse ponto de vista, não é somente que nosso cérebro físico vai adquirindo informação, nós estamos trazendo até informações do nosso paracérebro de conhecimento anterior que tivemos. Então, tudo isso vai favorecer esse aumento do discernimento. O aumento do nível de fraternismo, da mesma forma que eu falei dos evoluciólogos e dessas consciências que tentam nos ajudar, dos amparadores, nós também, essas são demonstrações de fraternidade, de fraternismo, e nós também vamos ir ampliando esse nível nosso com a interassistência, com esse desenvolvimento dessa conscientização também, autoconscientização multidimensional. Acabar com o autoengano, porque eu coloquei aí de pensar que se está bem quando na realidade não está. Muitas vezes nós não falamos, às vezes, das percepções, na realidade, do mundo que nos rodeia, mas está nas percepções de nós mesmos. Como é que nós nos percebemos? Às vezes, nós vamos, ao longo do tempo, tendo algum comportamento que nos afeta e não conseguimos perceber até que chega num ponto onde fica muito mais difícil ou isso acaba desencadeando uma doença ou alguma coisa. Então, é bom não conseguir perceber e antecipar os acontecimentos. Não nos enganar achando que às vezes a gente está bem quando não está. Bom, está tudo bem até aí? Está tudo certo? Está me entendendo? Está tudo claro? Nós temos poucos minutos, então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor. Bom, autocognição é transcendente, então nós vamos aumentar, voltando ao tema da cognição, nós vamos aumentar o nível de conhecimento das coisas mais importantes que transcendem nesse plano intrafísico. Autoprecognições sadias, nós vamos poder antecipar alguns acontecimentos também, de forma sadia, ou seja, coisas que servem para a nossa evolução. As autoprofilaxias e autocura, eu acho que são muito importantes nesse sentido da gente ter essa profilaxia, evitar algumas coisas que podem acontecer, as autocuras, por exemplo, no caso de uma projeção lúcida, é possível, um dos casos que se comenta na bibliografia nossa, que é possível uma pessoa fora do corpo projetada, uma pessoa que está doente, ela é projetada a ir a um local que tem muita energia, absorver essa energia e isso tem uma repercussão positiva até na cura de mini doenças. Eu não sei até qual nível, mas é possível a pessoa se curar em algum caso ou manter essa profilaxia no corpo físico. Bom, as autorretrocognições lúcidas, a gente vai prestando mais atenção ao que nossos veículos de manifestação estão sentindo, a gente vai tendo interpretações também, e isso vai ampliando o nosso conhecimento dessa vida e trazendo informações do nosso paracérebro. Uma coisa aí, antes de continuar com o próximo item, que eu gostaria também de chamar a atenção, é o seguinte: quando nós falamos de sensação, de percepção, e no caso das parapercepções, quando nós conseguimos identificar uma série de percepções, nós podemos chegar até fazer um mapeamento de nossa sinalética energética parapsíquica. O que é isso? Nós podemos chegar a ter um conjunto de parapercepções que indicam que alguma coisa vai acontecer, que serve como um sinal para nós de algum evento que está acontecendo ou que vai acontecer. Então, esse desenvolvimento da sinalética energética parapsíquica se faz através desse desenvolvimento das parapercepções. Tudo isso vai servir também para ampliar
todo o conhecimento que nós temos, toda a nossa cognição, e agora, continuando novamente, a expansão das faculdades mentais, e nós estamos tendo mais sinapses, lembramos disso, a expansão dos interesses evolutivos e a expansão dos sentidos somáticos. Isso eu já falei antes também, de nós tentar não somente desenvolver mais nossas parapercepções, mas também nosso sentido, que ele tem muitas capacidades que nós não utilizamos, são capacidades que poderiam ser desenvolvidas e a vezes não prestamos atenção devida para isso. Bom, nosso tempo está acabando, eu vou mostrar para vocês essa última frase aqui, que acho que é interessante. Então, todo passo evolutivo tem riscos, e todo risco há de ser planejado. A evolução mais dinâmica é a da consciência lúcida, calculista, cosmoética, prioritária ou com inteligência evolutiva. Essa ampliação desse conhecimento vai levar para nossa ampliação de nossa inteligência, no caso da inteligência evolutiva, que é a inteligência que nos interessa aqui. Só eu vou responder aqui uma pergunta da Sônia. Sônia pergunta: uma coisa se dá pela outra? Quanto mais aumento meu conhecimento e sinapses, aumento minhas parapercepções? Sim, tem uma relação. Quando você tem mais conhecimento, você está se abrindo para coisas novas, isso vai facilitar. Tudo requer treinamento, tudo requer esforço. Então, nós precisamos ter o foco, se nós queremos desenvolver as parapercepções, precisamos ter o foco e tentar perceber. Mas sempre vai ser mais favorável se nós já estamos aumentando nossa cognição, nossas percepções. Com certeza isso vai ter uma repercussão, mas não é somente com isso, não é o único requisito. Nós precisamos investir nesse desenvolvimento das parapercepções, mas as parapercepções se vão afetar. O caso contrário, se pode acontecer mais facilmente, que as parapercepções acabem fazendo desenvolver mais nosso sentido físico, nossas percepções físicas. Não sei se ficou claro. Então, assim, por quê? Porque, como dizem que pode o mais, pode o menos, a parapercepção ela é mais sutil. Se você consegue o desenvolvimento da parapercepção, isso vai facilitar o desenvolvimento, o aumento de percepção também. Tá bom? Uma coisa tem relação com a outra, sim, mas no caso da parapercepção é importante essa dedicação e esse foco para conseguir desenvolvê-las mais. Tá bom? Acho que eu espero ter respondido, Sônia. Bom, isso só fechando aqui, o que eu queria só complementar é manter esse foco na evolução, nesse desenvolvimento, nesse conhecimento da multidimensionalidade, com esse sentido interassistencial, demonstra já que nós temos um certo grau de inteligência evolutiva e que nós podemos aprimorar isso nesse caminho da evolução. Eu estou colocando agora aqui a bibliografia, algumas informações para vocês do material que eu utilizei, os livros e o verbete que eu utilizei, e eu gostaria de convidar vocês para cada sábado assistir às nossas conferências. Muito obrigada a todos pela atenção, muito obrigada pela participação e até a próxima vez.